paz do Senhor Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje Deus deseja falar profundamente ao seu coração através dessa palavra. Bom, neste momento eu estou lendo este livro do John Wesley. E hoje, quando eu estava lendo ele, Deus falou profundamente comigo através da revelação que Deus revelou a John Wesley. John Wesley, o líder do movimento metodista, aparentemente fascinado pelo Sermão do Monte, presente nos capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Wesley dedicou 13 dos seus 44 sermões à reflexão em torno deste texto. O Sermão do Monte está localizado em Mateus, capítulo de número 5, dos 6 ao 7. E o principal objetivo do Sermão do Monte é ensinar o caminho de Deus. E ali Jesus fala sobre muitas coisas, onde John Wesley retrata neste livro. E eu estou no começo deste livro. Eu estava lendo algumas partes desse livro e verdadeiramente alguns trechos me tocaram muito. E um deles que eu gostaria de citar aqui para começar é a seguinte frase: se teus pecados estão perdoados, por que estás assim? Um pecador perdoado pode ser tão profano? Se teus pecados foram perdoados por Jesus Cristo, por que estás assim? Um pecador perdoado pode ser tão profano? Aqui John Wesley, ele está falando sobre nós, pecadores. E como nós, pecadores que fomos perdoados, podemos ser profanos? Bom, essa frase e a mensagem que Deus coloca em meu coração é em torno desta mensagem, desse trecho que eu peguei. Nós, seres humanos, fomos reconciliados. Um alto preço foi pago para que hoje nós pudéssemos ter paz com Deus. A ira de Deus estava sobre nós, porque Deus é santo e Deus abomina o pecado. E o pecado foi constituído no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. Não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então surgiu o pecado. O pecado na qual nós fomos enraizados desde o ventre da nossa mãe. O pecado é como se fosse uma doença, aonde a única cura é a salvação que há em Jesus Cristo. O pecado trouxe um grande pavor para a humanidade. O pecado nos destituiu da glória de Deus, da intimidade com Deus, da presença de Deus. O pecado fez isso. E ao longo dos anos, o pecado sempre permaneceu na humanidade, porque é algo natural que está em nós, porque nós já nascemos no pecado. Mas, pelo pecado estar na humanidade, haveria de ter um Salvador, alguém que se colocasse em prol da nossa vida, para que nós fôssemos reconciliados com Deus e que nós pudéssemos voltar à intimidade, ao propósito que Deus determinou. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Por Adão e Eva veio a morte, mas através de Jesus Cristo veio a ressurreição dos mortos. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem uma herança herdada diretamente do Pai, a vida eterna. Um pecador perdoado pode ser tão profano? As pessoas esquecem muitas vezes do alto preço que foi pago. O preço que foi pago na cruz, ninguém nunca saberá qual foi a dor que Cristo sentiu ali. Porque durante a humanidade muitas pessoas sofreram, sendo por religião ou não, houve muito sofrimento. Mas ninguém provou o cálice da ira de Deus. Quando Cristo está orando no Getsemane, ele diz assim a Deus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Cristo, ele está pedindo algo muito coerente, porque Cristo, ele não ia apenas ser crucificado, mas provar o cálice da ira de Deus. Quando nós falamos da ira de Deus, nós não estamos falando de uma coisa simples. Quando nós falamos da ira de Deus, nós precisamos entender que nós não conseguimos mensurar e nem saber exatamente
na prática o que é a ira de Deus. Durante a história, Deus se irou muitas vezes com a humanidade, mas agora provar o cálice da ira de Deus, somente Cristo. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar todos os dias da nossa vida, porque não é algo que tem que ser passado, entende? Mas todos os dias relembrados. Um alto preço foi pago para que nós tivéssemos paz com Deus. Não mais o alvo da ira de Deus, mas temos paz com Deus. E quando eu penso na frase de John Wesley, que ele fala: um pecador que foi perdoado pode ser tão profano? Nós fomos perdoados. Um alto preço foi pago. Cristo provou o cálice da ira de Deus. Quando Deus olha para Cristo, onde Cristo carregava todos os nossos pecados, e quando Deus olha para o seu Filho, ele vê uma bola de iniquidade. E Jesus, a ponto de clamar a Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nós precisamos repensar todos os dias das nossas atitudes. Porque foi o pecado que levou Cristo para aquela cruz. Foi os nossos pecados que levou Cristo para aquela cruz. Então nós devemos pensar nas nossas atitudes. As pessoas acham que por Cristo ter morrido e pela graça nós fomos salvos, pela fé nós somos salvos. E hoje tem a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas por causa que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas as pessoas, elas se contentam em viverem uma vida de pecado. Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O mundo jaz do maligno, mas agora nós, filhos de Deus, somos um povo exclusivo, um povo remido e lavado pelo sangue de Jesus. Um povo que, pela misericórdia de Deus, nós fomos resgatados. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas Cristo nos salvou. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus, ele veio para resgatar aquilo que estava perdido. Nós estávamos perdidos no pecado. Agora nós devemos pensar todos os dias da nossa vida. O meu pecado levou Cristo para a cruz. Agora, verdadeiramente, eu posso continuar vivendo no pecado, onde o meu pecado levou Cristo para a cruz, onde nós, errantes, andávamos perambulando pela terra em iniquidade. Cristo, sem culpa nenhuma, se fez maldito, porque todo aquele que era colocado no madeiro era considerado maldito. Ele se fez maldito para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. O que você espera nesse dia? Se você não aceitou Jesus Cristo, o que você espera? Algo tão mais importante do que Cristo na sua vida que você não é capaz de se reconciliar com aquele que morreu por você? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Apaguei as tuas transgressões como neva e os teus pecados como a nuvem. Volte-te para mim, porque eu te remi. Quando nós pedimos perdão a Deus, todos os nossos pecados são apagados. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por nós. Cristo já pagou o preço. Então, toda vez que nós pedimos perdão, é como se Deus olhasse para Cristo e falasse: por causa do meu filho, eu te perdoo. Então, Deus te fala: volte-te para mim, porque eu te remi. Jesus pagou o preço. Então, volta-te para mim, não seja uma ovelha perdida. Não seja um filho pródigo.
não seja uma dracma perdida, mas volte-te a mim, porque eu te remi. Spurgeon diz assim: voe andarilho, voe cansado, pomba como é. Embora pense estar negro como o corvo com a lama do pecado, volte-te para o seu Salvador. Cada momento que você espera apenas aumenta o seu sofrimento. Suas tentativas de limpar-se sozinho e tentar arrumar-se para Jesus são apenas vaidade. Pare de perambular sobre a terra como se você não tivesse destino algum. Você tem um destino e você foi nascido para estar nos átrios do Senhor. Você não nasceu para estar no mundo, mas em Cristo. Pare de ser uma pessoa que anda pela terra perambulando como se não tivesse destino algum. Você tem um destino, pois o nosso alvo é Cristo e nossa recompensa em herança é o céu, a vida eterna. Então pare de gastar o seu tempo com coisas que não vão levar você a nada, apenas à perdição e ao fogo eterno. Coisas que são pecaminosas, coisas que te afastam de Deus. Deus está dizendo para você voltar a Ele. E se você é uma pessoa que está em Deus, mas ainda continua na prática do pecado, arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus e já chegou. Lá em Apocalipse, capítulo de número 14, nós vemos o que Deus fará com aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. É a ceifa. Um anjo do Senhor vai ceifar a terra. Então outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo, e clamou com voz ao que trazia a foice menor: passa tua faca afiada e colhe todos os cachos da externa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar que fica fora da cidade, e o sangue que correu no lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Você não precisa passar pela ira de Deus. Você não precisa ser as uvas que está dizendo aqui. O lagar era um local onde eram colocadas as uvas para se fazer o vinho. E ali eram pisadas para assim sair o caldo delas. E aqui está se retratando ao mundo que o anjo do Senhor virá com a sua espada afiada ceifando as uvas, as pessoas em iniquidade que rejeitaram a salvação de Cristo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Perceba que Cristo fala assim: quem crer em mim, como diz a Escritura. A sua crença em Cristo não tem que ser baseado no seu achismo, mas em base à Escritura. Então leia a palavra de Deus. Se firme nela e medite nela de dia e de noite. Tenha uma vida constante em oração ao Senhor. Vigiai e orai, porque o diabo ruge como um leão a quem possa devorar. Você não precisa passar pela ira de Deus. Você não precisa ser jogado no lagar, mas volte-se a Cristo. Volte, porque eu te remi. Fique com esta palavra em nome de Jesus.